Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje nós vamos falar sobre calorimetria indireta. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar? Já fez alguma vez? Fica aqui que você vai saber tudo sobre isso hoje. Mas antes eu preciso falar que você pode ser membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99 por mês, você pode ter acesso aos nossos convidados, ver nossos programas ao vivo, estar aqui com a gente e outros benefícios. E também você pode gravar o seu podcast aqui no Estúdio O, que tem o melhor preço de Itaim. Então vamos começar. Estou com a Renata aqui novamente. Nós gravamos o episódio 33. Se você não assistiu, volta lá e assiste, que foi muito bom, né? Sobre ela faz 2 testes, né, lá na Care Club. Ela falou de broncoespasmo no episódio 33. Se você tosse no treino, se você sente um pouco de falta de ar, escuta lá o episódio, manda para quem treina com você e sente isso. E hoje nós vamos falar de calorimetria. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Apresente-se, por favor, novamente. Vou me apresentar de novo. Não mudou nada, mas tudo bem, né? Então, meu nome é Renata. Eu sou formada em Educação Física e tô aqui porque eu trabalho com fisiologia, né? Então, hoje eu sou fisiologista do exercício. E atualmente, com fisiologia, eu trabalho com esses 2 testes, né? Que é o teste de broncoespasmo do episódio 33 e com o exame de calorimetria indireta. Ah, legal. Então, vamos lá. Vamos começar explicando o que é isso, né? O que é calorimetria indireta? Então, assim, calorimetria indireta é um método, né, um exame, na verdade, que a gente usa para fazer uma avaliação de uma variável chamada taxa metabólica de repouso. Tá? Então, o que é taxa metabólica de repouso? É a quantidade de calorias que o corpo está gastando, tá? Eu falo sempre assim, é no gerúndio, tá? Então, está gastando naquele momento para manter as funções vitais. Então, Bruna deitada o dia inteiro assistindo televisão, quantas calorias você gasta por dia? Ah, interessante. Então, isso é a sua taxa metabólica de repouso, tá? Por que eu falo no gerúndio? Eu vou explicar, mas já fazendo alguns parênteses, você já me conhece, né? Sei. Porque é comum a gente escutar as pessoas falarem assim, não, o meu metabolismo é rápido. Ou, não, meu metabolismo é lento. Na verdade, isso não existe, tá? Então, por quê? Porque a taxa metabólica de repouso, ela muda. Ela sofre a influência de várias variáveis. Então, dependendo do seu estado naquele momento, isso vai mudar. Ah, tá? Então, por isso que a gente sempre explica. Quanto que seu corpo está gastando de energia hoje. E isso muda, assim, diariamente ou tem períodos, tem fases? O que influencia essas mudanças? Então, existe uma mudança, óbvio, de um dia para o outro, mas é uma mudança insignificante. Uma variação biológica que a gente fala que tudo bem. E existe uma mudança mais importante que a gente espera que aconteça em períodos mais prolongados, né? Então, é isso. Qual que é a importância? Para que eu preciso saber, então, a taxa metabólica de repouso? Porque a partir dela, somente sabendo esse número em quilocalorias, eu consigo classificar meu metabolismo. Então, eu só posso falar que meu metabolismo está lento, ou normal, ou rápido, quando eu fizer um exame de calorimetria indireta. E se eu já vi algumas pessoas falando para medir a temperatura corporal de manhã. Não. Seria não maravilhoso, mas... Seria excelente, né? Não quer dizer existem vários mitos. Então, assim, mas eu vou várias vezes ao banheiro, meu metabolismo deve ser rápido. Nada. Também não. Eu como muito e não engordo. Aí, talvez. Pode ser um parâmetro. Também com a prática, a gente vai percebendo que não é assim também, uma relação tão direta. E como que é feito o teste? A pessoa chega lá, quanto tempo demora? Como que funciona? Então, o teste, assim, é um exame que ele é totalmente dependente do preparo, tá? Então, o preparo vai fazer toda a diferença num teste de boa qualidade. Então, o teste, ele demora no mínimo 15 minutos, no máximo 20 minutos. Ah, super rápido. É super rápido, é uma delícia. Durante esse período, a pessoa fica deitada, tá? A gente padronizou, dá para fazer sentado também, mas é deitado durante 15 minutos no mínimo, 20 minutos no máximo. E aí tem algumas regras. Então, regra: não pode falar, não pode usar o celular, não pode mexer. Tem que meditar 15 minutos. Não. E não pode dormir. Eu falo assim, não pode dormir. Aí a pessoa fala, bom, não posso fazer nada. Eu vou meditar, fazer a meditação do dia. Não pode. Por quê? Porque a respiração, então quando a gente medita, eu não medito, mas você fica lá. E a gente
obtém essas medidas do metabolismo, né, de caloria, através da respiração, da quantidade de oxigênio que respira e gás carbônico que produz. Então, se você faz uma respiração forçada, né, como Já a gente vai costuma falar, alterar. altera tudo. Então, não pode falar, não pode dormir, não pode mexer, não pode meditar. Tem que ficar ali quietinho, respirando normal, como se nada tivesse acontecido. É isso. Então, o exame ele é tranquilo, mas não dormir acaba, às vezes, sendo É a maior um dificuldade, desafio. né? Dá sono, porque você tá parado. E tem algum período do dia que é melhor fazer? Ou de manhã, à noite? Tem alguma influência? Então, de manhã, até eu vou explicar uma diferença de termos, tá? Que a gente escuta bastante. Então, a gente escuta falar de taxa metabólica basal e taxa metabólica de repouso. E aí, explicando a diferença desses dois termos, eu já te respondo. Então, assim, taxa metabólica basal é a mesma quantidade de quilocalorias que você está gastando para manter as funções vitais no momento que você acordou. Então, eu tô lá deitado, acordei, coloquei a máscara e medi. Tá. Taxa metabólica de repouso é quando eu acordo, vou trabalhar, e aí tem um intervalo e vou fazer o exame. Tá. Essa é a única diferença. Então, eu estou medindo numa situação de repouso, mas não é basal, acabei de acordar. Ah, entendi. O basal seja, acabei de acordar. Não Quase existe. impossível fazer o basal, né? Só se tiver um laboratório em casa. É mais difícil. É mais difícil. Então, assim, não existe diferença do horário do dia, mas assim, quanto mais tempo o dia passa, e dependendo da sua rotina, você vai ter uma influência maior do que aconteceu no seu ambiente. Mas é uma diferença pequena também. Ah, bem interessante. Então, vamos lá. A pessoa quer... normalmente, quem é indicado fazer e por qual motivo chega lá para fazer o teste? Então, Bruna, eu sempre falo que assim, é um exame que ele traz umas informações muito legais para todo mundo. Uhum. Então, todo mundo se beneficia. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Mas, assim como um ergo espirométrico, ele tem um custo. Então, a gente usa um equipamento que é um equipamento de alto custo. Então, a gente acaba atendendo alguns perfis mais pontuais, né? Hoje em dia, eu atendo... Quem eu atendo? Vou falar alguns exemplos. Então, a gente atende muitas pessoas que estão num processo de emagrecimento, por exemplo, e deram uma estagnada. Ah, isso é interessante, né? Porque aí não sabe por que estagnou. Tô fazendo tudo. E aí, vamos lá. Eu tenho certeza que chega alguém lá e fala assim: Nossa, meu relógio falou que eu gastei 3.000 calorias. Tem. Sim, sempre. Isso dá para levar em consideração ou não? Então, o que eu falo para as pessoas é assim: na verdade, o que a gente está medindo. A gente gasta energia num dia a partir de 3 componentes, tá? Então, a gente gasta energia para manter função vital, é o que a gente mede. Isso representa mais ou menos 60% do que a gente gasta de energia no dia. Tá. Uma pessoa normal. Não tô falando de um Ironman. Tá. Talvez essa proporção seja um pouco alterada. Eu gasto energia fazendo exercício físico e vivendo. Quem trabalha sentado gasta menos, quem trabalha com demanda física gasta mais, mas isso representa aproximadamente 30% do gasto energético. Tá. E a gente gasta energia fazendo digestão, quebra dos macronutrientes, o que a gente chama de termogênese. Isso representa aproximadamente 10%. Então, quando a gente vê um paciente que chega, um atleta que chega e fala, não, mas eu tô gastando aqui no meu relógio 4.000 calorias e eu tô ingerindo 2.000 calorias, eu não estou emagrecendo, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente ainda vem daquela ideia de que o emagrecimento, isso se chama balanço energético, é simplesmente uma equação matemática. Então, assim, para emagrecer, eu preciso somente comer menos do que eu gasto. E aí a gente vê que não é essa matemática não é assim tão precisa. Tem muitas variáveis. Justamente porque eu não consigo mensurar essas variáveis. Então, aqueles 30%, quanto que eu gasto vivendo e fazendo exercício? Quanto que eu gasto para manter função vital? A gente não sabe. Então, o relógio, ele não tem precisão. Então, ele consegue medir, assim, como que ele chega nesse número? Ele estima, né? É uma estimativa. Então, provavelmente, o Garmin, ele tá usando sua altura, seu peso, a sua idade e alguns monitores a frequência cardíaca. E aí, eu sempre falo, se você tá usando o Garmin, por exemplo, ou Polar, sem a cinta, você já tá usando uma variável, assim... fazer uma correlação, que é a frequência cardíaca, mas que já não é precisa. Porque o do pulso dá diferença. Dá super diferença. Então, assim, é melhor do que nada? Mas não dá para ficar levando aqueles valores, principalmente de gasto calórico, muito...
não é tão preciso. Não é preciso. Muito interessante. Então, ó, a gente vai colocar esse episódio todo no final do ano, festa, né? A galera dá uma Agora escorregada. não é hora de contar caloria. Ninguém vai contar caloria. Mas, o ano que vem, a gente sabe que todo mundo começa já querendo emagrecer, né? Buscar novos projetos. Então, essa é uma forma de ter esses dados, né? Sim. E aí, tá, a pessoa vai, faz o teste, né? E ela recebe um relatório. E aí, a partir disso, o profissional que vai direcionar e modificar, e daí você tem conhecimento dos resultados da aplicação do teste? Sim. Posso fazer um complemento? Deve. Eu sempre que venho aqui, eu acabo falando mais do Tem que eu que deveria. falar. Porque aí eu já falo, entro na parte do resultado também, tá? Então, o resultado que a gente dá é a taxa metabólica de repouso, que é um número, sai em quilocalorias. Tá. Eu tenho a classificação do metabolismo, tá? Então, só isso já é um dado que dá para trabalhar bastante, Aí você já vai do falar resultado. lento, rápido Ou normal. Normal, tá. Tá? Depois a gente pode até falar, assim, caso por caso, né? Tá. Mas tem um outro resultado que também é bem... dá para manipular bem, que é, durante o repouso, o que meu corpo está usando mais? Qual é a contribuição? Aí a gente pensa em percentual das gorduras e dos carboidratos para produzir energia. Ou seja, quando eu estou deitada ali assistindo minha televisão, o que meu corpo está usando para produzir energia? Mais gordura ou mais carbo? Que interessante. Todo mundo quer estar sentado assistindo Netflix gastando gordura, 100%, oxidando gordura, mas às vezes isso não acontece. Esse é um resultado que é mudando a dieta. É o nutricionista, na maioria das vezes, que vai fazer algum ajuste e depois reverte. Então, isso é um resultado que dá para trabalhar bem também. Olha, que interessante. A gente consegue... Então, por isso que eu falo que não é matemática. Porque às vezes a pessoa tem o metabolismo tá lento. Uhum. Ou tá normal, perdão. Às vezes até o metabolismo rápido, mas ela não consegue emagrecer. Por quê? Porque o corpo não tá eficiente na maneira como ele usa a gordura. Entendi. Tá? Então, não é tão simples assim. Olha, que interessante. Muito legal. E aí, você consegue correlacionar isso com o exercício ou não? Por exemplo, deu lá que a pessoa consome mais gordura parada. E aí, esse padrão vai se repetir quando ela começar a treinar ou não? Também tem que fazer outro teste daí. Então, a maneira como o corpo usa energia durante repouso sofre mais influência da dieta, tá? Agora, o metabolismo é muito influenciável pelo treino e pelo tipo de treino. Então, Bruna, não sei se vou sair um pouquinho do script aqui, mas assim, o que a gente percebe muito é bem clássico, assim, paciente que vai, atleta que vai sedentário. Tá. Com a hipótese de estar com metabolismo lento. Porque estagnou, porque não consegue evoluir. E aí a gente faz a avaliação e realmente confirma o metabolismo lento. Quando é uma pessoa sedentária, a gente simplesmente sugere, porque a ideia lá é só fazer o diagnóstico, mas sugere a fazer exercício de força. Então, o simples ganho de massa muscular na maioria das vezes, é suficiente para normalizar o metabolismo. Então, a pessoa ganha massa magra, massa muscular, ganha músculo e o corpo começa a gastar mais. Olha, que interessante. Tá? Então, o metabolismo, ele é influenciável pelo treino, pelo tipo de treino, por muito mais variáveis do que o substrato. Então, dormir mal influencia negativamente o metabolismo, restrição alimentar, a gente vê muito, então, não só restrição, mas... Atletas, por exemplo, de endurance. Isso que eu ia perguntar. O que é comum? Triatleta é clássico também. Treina muito, ou seja, tem uma demanda energética muito alta. Gasta muita energia. Simples assim. Quantas horas de treino vocês fazem? No mínimo 3, né? E não consegue suprir através da alimentação. Ou seja, come menos. Aí a gente volta para aquele lance do balanço energético. E aí é como se o corpo entendesse que assim, bom... Eu vou dar o seu exemplo que fica mais fácil de entender. Bom, a Bruna vai pedalar 4 horas, mas ela vai comer aquelas 3.000 calorias. Eu tô chutando aqui o número X. A gente precisa manter ela viva, ela vai trabalhar, ela vai gravar o podcast. Então, peraí, precisa economizar de algum lugar. Isso é o seu corpo falando. Tá. Vamos economizar de algum lugar. Ele economiza da onde? Do basal.
E aí a taxa metabólica de repouso diminui e a gente, às vezes, encontra um metabolismo lento nesses atletas que têm uma demanda muito alta. E aí ele acaba, durante o exercício, tendo um comportamento normal ali, esperado, e aí em repouso ele fica com um metabolismo mais lento. O corpo começa a economizar. E aí, pra quem quer emagrecer, é péssimo, né? Não necessariamente. Por isso que também, esse é um outro mito, né? Não, quem está acima do peso é muito provável que esteja com metabolismo lento. Pode ser que não. Pode ser a que gente não. tem muito atleta magro, zero gordura, com metabolismo lento. Olha só. Então, isso também não é uma regra. Tá. Agora, no atleta, isso se manifesta como? Queda de performance, né? Então, às vezes, as mulheres... Vocês já tiveram episódios falando do RED-S, né? Já. É isso. Então, às vezes, a mulher, às Para vezes, de menstruar. para de menstruar. Então, Começa a ter porque não tem lesão. energia para os processos. A gente falou bastante de lesão, né? Então, O que o déficit energético pode causar. Lesão, amenorreia e, muitas vezes, eu vejo muito, metabolismo lento. Porque tá tentando tirar... Assim, o corpo tá gritando por energia, né? Então, esse teste é uma comprovação também de que pode ser um parâmetro a mais até para diagnosticar o Sim. RED-S. Eu não sei acho que ainda não existe nenhum trabalho que mostre diretamente, mas a gente, na prática, dá para perceber que tem É mais um parâmetro, né? E aí tá, o atleta foi lá, por exemplo, atleta de endurance, triatleta, treinando para Ironman, aí ele fez o teste, viu que tá com um metabolismo lento. Você já falou que sedentário, indicado musculação para ganhar massa muscular e pode melhorar isso. E o atleta que já treina muito, você pode dar algum exemplo? O que os profissionais costumam fazer só para a gente entender e aí quem está assistindo também conseguir colocar ali e falar, será que está acontecendo comigo? Põe uma pulguinha atrás da orelha ali, né? Então, na verdade, até vou explicar, eu explico isso nos atendimentos, né? A minha função ali é fazer o diagnóstico, mas como vem muitas indicações de profissionais que já trabalham em conjunto, Sim. A gente faz algumas sugestões. Eu falo que a gente fica especulando, levantando hipóteses, tá? Uhum. Então, no caso do atleta, quando ele já vem com essa... Quando é um médico do esporte que fez o pedido, um nutrólogo que já tá com uma desconfiança, se for nesse exemplo que a gente estava falando anteriormente, às vezes precisa aumentar o aporte mesmo, precisa comer mais. Para voltar a performar e, enfim, às vezes precisa comer mais. Então, às vezes o metabolismo não está lento. O triatleta também tem isso. O metabolismo não está lento, está rápido demais. E a pessoa está comendo menos, perde performance. Então, é muito heterogêneo. Tá, não tem um padrão. Não tem. Então, padrão. Deixa eu te dar um outro exemplo que também tenho atendido bastante. Que tem um comportamento muito parecido com o do atleta, mas não é o atleta. Então, são as pessoas que têm muita preocupação em estarem magras a qualquer custo. E, às vezes, tem rotinas de treinamento muito parecidas com a de um atleta. Treinam demais, comem muito pouco, ou porque vivem da imagem, ou porque atletas de esportes que dependem do peso corporal. E acontece da mesma maneira que se manifesta num atleta de endurance. O metabolismo, às vezes, fica lento. E aí, vamos pensar, o metabolismo lento a longo prazo faz a pessoa não consegue emagrecer ou diminui o quanto ela poderia emagrecer. Eu acho que eu te interrompi? Não. Eu acho que é a pior estratégia, assim, emagrecer às custas de, por exemplo, de muita restrição alimentar, que você simplesmente para de comer e se mata de fazer exercício, funciona, mas depois... O problema é justamente isso. Você vai cavando um buraco e vai ficando cada vez mais fundo. Então, emagrece? Emagrece. Mas depois, a tendência é que você recupere o que você emagreceu e vai ficando cada vez mais difícil. Porque vai chegar um momento que você não vai conseguir sobreviver com uma ervilha. Então, é esse o meu questionamento. Porque até que ponto chega, né? Para você entender e conseguir reverter isso. É por isso que a gente pergunta até... Pessoas que têm esse histórico de efeito sanfona, engorda 10, emagrece 20, engorda 5, emagrece 30. Isso é muito prejudicial também. Isso acaba com o seu metabolismo justamente por isso. Porque ele fica econômico, depois ele volta. Ele fica econômico. O corpo é inteligente. Se tá faltando, ele vai ter que tirar de algum lugar. Ele tem que manter o corpo funcionando. Ou ele vai armazenar. Bom, não tá entrando, que entrar a gente guarda. E ele guarda, armazena provavelmente em forma de gordura. Então, assim, não é sustentável
E não é inteligente emagrecer, falando de emagrecimento, às custas de restrição alimentar. E a gente vê muito. E aí, com o teste, você consegue saber exatamente o quanto o seu corpo, naquele momento, tá gastando e fazer uma estratégia correta, né? Sim. Que não precisa ser exagerada. Então, vamos supor, não sou da área de nutrição, mas pra gente entender, assim, eu gasto 2.000 calorias. Se eu tiver uma dieta de 1.800, talvez eu não tenha uma restrição tão grande, e isso ao longo do tempo vai me trazer um resultado melhor sem diminuir a minha taxa metabólica. É Sim. isso. Aí, sabendo a taxa metabólica... Né, o número é fictício aqui, tá? Não, a gente tá só fazendo umas analogias, mas com esse valor da taxa metabólica de repouso, o nutricionista consegue ter mais fundamentos, mais precisão para saber o quanto ele pode fazer de déficit e se ele pode fazer déficit calórico. Que interessante. Né? Porque se eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem... Vamos supor que a sua referência seja a sua taxa metabólica de repouso estimada, porque a gente estima, tá? Seja 1.400 calorias. Depois a gente confere e vê se bateu. Mas a gente avaliou e você tá com uma taxa metabólica de repouso de 800 quilocalorias, ou seja, está com metabolismo lento, não vai funcionar. Então, às vezes, você vai precisar comer mais. Sim. Então, eu sempre brinco que, assim, aí a gente joga a bomba pro nutricionista, porque você pegar uma pessoa que quer emagrecer... E falar pra ela comer... ela vai ter que comer mais, às vezes. E aí, você tem relatos, assim, então a pessoa fez o teste, daí vamos supor, tá com metabolismo lento, diagnosticou lá. Aí começou a comer, ganhou massa, enfim, estratégia definida pelo profissional. Quanto tempo demora para normalizar? Tem esse retorno depois para fazer, agora eu consegui chegar no normal? De tempo eu não consigo te falar com precisão, porque acho que também depende... É individual, né? Depende um pouco de cada um. A gente costuma fazer intervenção, assim, de 3 meses, no mínimo, tá? Legal. Mas eu já vi muitas mudanças. Então, até explico isso no exame. É um número, então é um resultado que ele é totalmente modificável. Ele é facilmente modificável. Óbvio que quanto mais treinado, dependendo do seu estado de treinamento, das outras variáveis que influenciam, isso vai ter um potencial menor. Mas já vi muita gente mudar. Porque pra mim é muito interessante, porque assim, às vezes a pessoa fica batendo na mesma tecla, na mesma dieta, na mesma, né, buscando o mesmo recurso ali por muito tempo. E aí você fala, não, eu estou com metabolismo lento. Nossa, vai demorar quanto tempo pra mudar? 6 meses? Então é bem interessante saber que esse tempo pode ser curto. Sim. Então, fazendo o teste, ela vai entender exatamente o que está acontecendo com o corpo e vai conseguir usar a estratégia correta, não tem achismo. Eu acho que é isso. Não acha nada, tá ali, né? Tem o resultado. Sim. Então, isso é sensacional. É uma coisa que a gente tem que usar essa ferramenta e conseguir, porque tem tudo a ver com performance, né? Tudo a ver com performance. Se você não tiver o organismo funcionando bem, nada vai dar certo, né? Então, ou acima ou abaixo, o ideal é sempre estar normal. Então, é um teste interessante, principalmente, acho, para quem vai começar o ano, já tem as metas do ano que vem, né? Depois da loucura do final do ano, que a gente sabe que desregula tudo. Mas começar com um teste desse já é interessante, porque já começa no caminho certo, né? Sim, né, a gente vê muito, falando do triatleta em especial, que precisa às vezes ficar mais leve, né, o corredor. Então, a nutricionista pode pensar, bom, será que eu consigo fazer um déficit calórico? Então, só vai saber sabendo a medida real, Exatamente. Não pela estimativa. Então, se tiver já trabalhando de uma maneira econômica, não vale a pena fazer déficit. Não, tá rápido, o metabolismo tá ótimo. Beleza, vamos fazer um pouquinho de déficit. Então, até dá para o nutricionista segurança para intervir sem correr o risco de conturbar e deixar o metabolismo lento. Então, é uma ferramenta que tem muita utilidade e acho que as pessoas estão entendendo isso melhor. Que legal. E é rápido, né? 15, 20 minutos ali. É rápido, tranquilo. Só programar. E onde que você faz o teste? Na Care, né? Eu faço na Care, no mesmo lugar do teste de broncoespasmo, na Care Club do Ibirapuera. Legal. E aí, quem quiser entrar em contato com você para marcar, como que funciona? Pode entrar em contato diretamente na Care, né? Tem agendas abertas lá, agenda aberta. E tem preparo, tá? O preparo é importante, então precisa estar em 5 horas em jejum. Não pode fazer exercício no dia, tá? Então isso é
É um problema para o triatleta, para os atletas. Não pode. Porque... Mas é por um bom motivo, né? Porque se fizer exercício e for fazer, o corpo vai estar gastando mais energia. A gente pensa que a gente está avaliando a maneira como o corpo está produzindo energia. É Sim. energia que a gente está pensando, né? Que vocês mais precisam ter. Não estar doente, e é isso. Então, o preparo é chatinho, mas tem que ter feito o preparo. Muito legal. Então, gente, ó, nutricionistas, nutrólogos, treinadores, é muito importante a gente trabalhar com parâmetros reais dos atletas antes de começar a fase de treinamento ou no meio do treinamento, às vezes tem, né, essa dúvida. Então tá aí, mais uma ferramenta para vocês, quem não conhecia agora conhece, manda para quem vocês acham que vai gostar. E tem mais alguma consideração, Rê? Fala pra Acho que é isso, gente. acho que dá para se beneficiar muito. A gente tenta fazer um exame, assim, bem detalhado, com uma conversa, eu explico o resultado na hora, levanto as hipóteses. Sai na hora o resultado. Na maioria das vezes sai na hora. Legal. Eu tento entender o porquê que tá, entrar em contato com o profissional que pediu. A gente tenta fazer dessa maneira mais personalizada, com maior cuidado possível, porque a gente sabe que não adianta só também sair com o laudo na mão e, ai meu Deus, tá lento, saber usar, não tá. né? Então, o que eu faço com isso, né? Então, acho que a ideia é juntar tudo isso no exame, assim, as informações e tentar dar uma direcionada. Que legal. Não, muito interessante. Eu vou fazer o meu ano que vem, já estamos marcando aqui, vamos mostrar para vocês Ela vai como treinar, funciona. ela vai treinar. Tô voltando a treinar. Atleta não gosta, né? Ela falou, vamos fazer o seu? Eu falei, calma, preciso treinar primeiro. Meu Deus, não precisa. Eu nunca confio num atleta parte 2, né? Até para fazer exame, atleta treina. Ai, mas é isso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. E vamos marcar o seu com todo mundo assistindo. Vamos, E a combinado. discussão dos resultados ao vivo. Tá bom. Fechou. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!